Olá! Conforme prometido, hoje vamos falar do que podemos esperar do eclipse solar para cada um de vocês. Ou seja, onde o eclipse cairá no mapa astral de cada um? Bem, isso se dá pela localização da casa astrológica. O eclipse solar vai acontecer no signo de Libra. Onde você tem o signo de Libra no seu mapa astrológico? É ali que os efeitos do eclipse serão mais sentidos por você. Então, já deixa nos comentários aqui embaixo qual a casa que você irá vivenciar o eclipse solar do dia 2 de outubro. Meu nome é Alex Sprins, sou astrólogo e professor de astrologia e estamos aqui para entender como esse eclipse irá influenciar a sua vida e em que casa ele irá cair. Por isso nós vamos falar sobre o eclipse casa a casa. Vem comigo que a gente vai falar disso aí tintim por tintim, ok? Eclipses solares sempre trazem mudanças e novidades para as nossas vidas. Algo externo chega para nós com muita força e isso precisa ser entendido e aproveitado a nosso favor. Caso contrário, vamos encarar as novidades sempre como algo ruim, algo inesperado e que vem para modificar a nossa vida de uma forma negativa. Mas isso não é verdade. Por isso que nós temos que entender as tendências do que pode vir por aí, para nos ajudar a encarar as mudanças de uma forma otimista e proativa. Lembrando sempre que esse vídeo ele é para entender as casas no momento pessoal de cada um. Para entender as mudanças e novidades coletivas e para o Brasil, não deixe de assistir o vídeo anterior, que foi sobre o eclipse solar, mas com uma visão coletiva. Aqui nós estamos falando de uma visão mais individual. Então, se você quer ver o eclipse por uma visão coletiva, veja aqui nesse vídeo, na descrição do vídeo que está aqui em cima, para encontrar o link e assistir. Esse vídeo aqui, ele é diferente. Ele é especial exatamente para você, para que você entenda as mudanças e as oportunidades que podem ocorrer no seu mapa astral. Então, vamos começar a analisar casa a casa onde o eclipse solar poderá cair. Mas antes, não deixe de se inscrever no meu canal. Eu te convido a se inscrever no canal para que a gente possa cada vez mais aprender sobre todos os segredos que a astrologia nos proporciona. Muito bem, então, sem delongas, vamos falar se o eclipse solar caísse ou cair na sua casa 1. A casa 1 é uma casa de identidade, é a casa do eu, é uma casa também de inícios. Então esse pode ser um momento significativo de renovação pessoal e redefinição da própria identidade. Aqui estão algumas dicas para aproveitar essa energia de uma forma bastante eficiente e otimista. Em primeiro lugar, vamos falar um pouco da reinvenção pessoal. Um eclipse na casa 1 sempre vai sugerir um momento poderoso para que a gente possa concentrar em mudanças na forma como nós nos apresentamos ao mundo. Por isso, é uma oportunidade de você redescobrir a sua própria essência e ajudar sua imagem, seja no comportamento, na aparência ou mesmo nas suas atitudes. Uma outra dica interessante para a casa 1 é a questão dos novos inícios. A casa 1, ela é a primeira casa do mapa. Então, é um momento excelente para iniciar novos projetos pessoais, principalmente aqueles que estão alinhados com o que você realmente quer expressar. O eclipse favorece sempre começos, afinal de contas, é um eclipse solar. Então esses começos, eles vão refletir um sentido mais autêntico de quem é você na casa 1. Outra dica é a questão da coragem.
uma coragem para se posicionar. Nós não podemos esquecer que esse eclipse solar ele está em conjunção com a Lilith. E a energia da Lilith, ela pode trazer uma intensidade que incentiva você a lutar pela sua verdade. A casa 1, ela rege a coragem. Então, é o momento para se afirmar de uma forma poderosa. E uma última dica para quem vai ter o eclipse na casa 1 é cuidar com a impulsividade. Com tanta energia centrada em si mesmo, há o risco de se tornar excessivamente impulsivo ou reativo. Então, tenha atenção para equilibrar as necessidades individuais com as questões dos outros. Você tem que manter um senso de diplomacia e um relacionamento saudável com as pessoas. Já a casa 2 é uma casa ligada a dinheiro, uma casa ligada a finanças, valores pessoais e bens materiais. Se o eclipse cair na sua casa 2, aqui o foco será em questões relacionadas a valores, como eu falei, finanças e também a segurança emocional e material. A conjunção com a Lilith, ou a Lua Negra, como a gente fala também, adiciona sempre uma camada de profundidade e intensidade, especialmente em relação a temas de autossuficiência e poder pessoal. Então, algumas dicas para aproveitar ao máximo essa energia seriam a reavaliação de valores pessoais. Essa é uma oportunidade de refletir sobre os seus valores e o que realmente você valoriza na vida. Aqui na casa 2, você precisa reconhecer também os seus desejos mais profundos que podem ter sido ignorados ou reprimidos. Uma segunda dica que eu dou para quem tem o eclipse na casa 2 é a questão da transformação financeira. O eclipse solar sempre é um movimento de algo novo. Então, este é um excelente momento para revisar as suas finanças. Pode ser a hora de estruturar a maneira como você ganha o seu dinheiro, ou então como você o administra. Pode ser um bom momento para revisar os seus hábitos de consumo e de gastos que não estão alinhados com os seus objetivos e metas de vida. Uma terceira dica seria criar novas fontes de renda. Talvez o eclipse traga para você a oportunidade de avaliar novas maneiras de ganhar dinheiro. Esse eclipse ele sempre vai favorecer o início. Então, se você tem pensado em começar um novo empreendimento, especialmente algo que esteja em sintonia com as suas paixões ou com seus dons, pode ser um ótimo momento, então, para agir nesse sentido. E por fim, a última dica que eu poderia dar aqui para a casa 2, para quem vai ter um eclipse caindo na casa 2, é esta necessidade também de equilibrar as questões materiais e as questões espirituais que estão lá no outro eixo, no eixo lá na outra casa, que é a casa 8. Aqui, Libra vai reger o equilíbrio e a justiça. E a casa 2 foca nas posses materiais. Assim, o eclipse pode pedir que você encontre uma melhor harmonia entre esse mundo material e o espiritual. Então reflita um pouco sobre como você pode equilibrar melhor essa sua busca por segurança financeira, mas também emocional. Se o eclipse cair na casa 3, aqui nós temos questões relacionadas à comunicação, ao aprendizado e às interações no dia a dia. As dicas aqui seriam com relação a revisar a sua forma de se comunicar com os outros. Reflita sobre isso. O eclipse conjunto com a Lilith
sugere que questões não resolvidas ou assuntos que antes eram proibidos possam surgir para serem expressos de uma maneira mais clara. Então, considere se há verdades que você tem evitado dizer e como pode se comunicar de uma forma mais autêntica e também corajosa. A casa 3 também é uma casa que ela rege os irmãos e os vizinhos. Então aqui pode haver uma redefinição das suas relações com os irmãos e com os vizinhos. Esse eclipse ele pode destacar questões não resolvidas nesses relacionamentos. Pode ser uma boa ideia trabalhar na reconciliação destes conflitos ou redefinir a maneira como você se relaciona com essas pessoas. A casa 3 também lida com aprendizado e educação. E a dica aqui é, se você tem interesse em começar um novo curso ou se dedicar a algum aprendizado novo, esse eclipse oferece uma oportunidade de se abrir para esses novos conhecimentos. A influência de Lilith, ela pode sugerir uma curiosidade por temas mais profundos, ocultos ou até mesmo místicos. E por fim, aqui na casa 3, uma casa também ligada à escrita e à expressão criativa, o eclipse que ocorrer aqui, para quem tem a Libra na casa 3, seria esta possibilidade e esse interesse em escrever ou usar a sua voz de uma maneira mais criativa. Então esse é um excelente momento para iniciar um projeto. A influência de Lilith aqui, afinal de contas, Lilith vai estar em conjunção com o eclipse, repito, né? Ela pode trazer aqui uma profundidade maior para a sua escrita ou a sua expressão, para que ela flua mais livremente, afinal de contas, Lilith está em Libra, né? Então isso pode ajudar a abordar temas que muitas vezes ficam à margem. São temas muitas vezes que podem ter algum tipo de preconceito da sociedade, mas que agora você fica mais livre para expressar. Já na casa 4, tá? Aqui o foco está nas questões ligadas ao lar, à família, às nossas raízes, da onde eu venho, as minhas ancestralidades e também a questões pessoais. A casa 4 é uma casa das questões onde só eu sei o que eu passo. Então aqui as melhores dicas para quem vai passar com o eclipse na casa 4 seriam, primeiro, uma reestruturação do lar. O eclipse na casa 4, ele pode ser um momento excelente para mudanças significativas no ambiente doméstico. Isso pode envolver desde uma reforma, uma mudança de residência, ou até uma nova maneira de organizar esse espaço que é familiar e íntimo. Como o eclipse solar sempre trabalha com novidades, com mudanças externas, aqui também pode ser um momento para que a gente possa curar algumas feridas familiares. Com essa energia, as questões familiares que foram suprimidas ou ignoradas por muito tempo, elas podem efetivamente emergir. E esse é um momento para trabalhar na cura dessas feridas emocionais, principalmente aquelas que são relacionadas à sua infância e à relação com figuras parentais, principalmente os nossos pais. Então aqui, terapias ou a prática do autoconhecimento, elas podem ser úteis para lidar com estas questões. Uma terceira dica para essa casa também tem a ver com esta segunda dica, que é uma reconexão com as emoções. A casa 4, ela também fala das nossas emoções pessoais, as nossas emoções mais íntimas, e de como
você lida com estas necessidades emocionais? O eclipse favorece e oferece aqui uma chance da gente revisar esses padrões, especialmente se você tem evitado de confrontar os seus sentimentos mais profundos. Então, e esta é a quarta dica, busque sempre esse equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. A influência de Libra vai sugerir aqui um equilíbrio entre esta nossa vida familiar e pessoal e as nossas ambições externas. O eixo casa 4, casa 10 é o eixo de onde eu venho para onde eu vou. A casa 4 ela está muito focada em questões familiares e é importante que a gente garanta as nossas necessidades individuais, mas também profissionais. Que essas duas necessidades sejam plenamente atendidas. Agora, para quem tem o eclipse caindo na casa 5, a casa 5 é uma casa que lida com assuntos ligados ao prazer, à criatividade. É a casa onde eu crio. Então é uma casa de autoexpressão pessoal. É uma casa ligada também aos nossos romances e aos nossos filhos. Então aqui as dicas que eu diria e que eu daria para vocês aproveitarem essas energias seria, primeiro, uma exploração maior da sua criatividade. Ah, você não é criativo? Balela, todos nós somos criativos em algo. Então exerça essa criatividade autêntica. A casa 5 rege essa criatividade e a autoexpressão. E o eclipse vai convidar você a se reconectar ou vai trazer possibilidades de você expressar as suas verdadeiras paixões. Por isso, explore as formas autênticas e não convencionais de se expressar, seja artisticamente ou apenas de forma mais legítima. A segunda dica estaria ligada às relações românticas. Aqui nós podemos ter uma intensificação das relações românticas, do namoro, né, das nossas relações mais afetivas. Esse eclipse ele pode ser um momento para redefinir melhor o que é que você busca em relação ao romance e como é que você deseja ser vista e amada. Também pode ser um período de grande atração por pessoas que podem efetivamente te transformar como indivíduo. O eclipse ocorrendo na casa 5 também pode trazer uma liberação de bloqueios criativos. Se você tem se sentido bloqueado ou limitado na sua criatividade, esse eclipse pode ser um ponto de virada. Então, preste bem atenção na possibilidade, nos próximos meses, de quebrar barreiras e explorar temas que são diferentes ou que você normalmente manteria até, de certa forma, nas sombras, uma vez que a Lilith está em conjunção com esse eclipse. Mas é um bom momento, tá? E esse é um bom momento também para aprender com os filhos e ampliar essa relação de afinidade com eles. Não só nós ensinamos aos filhos, nós também podemos ampliar e aprender muito com eles. Então, aproveite quem tem os filhos. E por último, né, uma quarta dica seria com relação a novos inícios de hobbies e atividades recreativas. A energia está para novos começos. E esse eclipse ele pode ser ideal para se lançar em um novo hobby, ou então alguma atividade recreativa que expresse melhor os seus interesses atuais. Esse hobby, muitas vezes, ele pode evoluir
e até talvez no futuro a gente vir a ganhar dinheiro com ele. Então, pode ser algo que você sempre quis fazer, sempre quis explorar, mas nunca teve coragem de se permitir experimentar. Então, fica a dica aí, experimente, arrisque, aposte e se expresse melhor. Na casa 6, o eclipse aqui vai trazer um foco nas áreas ligadas à rotina, à saúde, ao trabalho e ao serviço. A conjunção com a Lilith e o eclipse vão intensificar questões relacionadas ao autocuidado, ao equilíbrio entre o trabalho e a saúde e possíveis conflitos inconscientes que estão ligados à nossa vida diária, às nossas rotinas. Então aqui vão algumas dicas para que essa energia possa fluir melhor. A primeira dica seria com relação ao trabalho e ao serviço. No âmbito do trabalho, esse eclipse pode marcar uma mudança significativa. Se você está insatisfeito com o seu emprego ou sente que não está sendo reconhecido adequadamente por todo o trabalho e esforço que você faz, talvez o eclipse possa trazer novas oportunidades. Então, este é um período para que a gente possa realinhar a sua vida profissional com os seus valores pessoais e possivelmente buscar novas oportunidades ou abordagens no trabalho. Uma outra dica seria com relação aos cuidados com a saúde, seja ela física ou mental. A casa 6 é uma casa ligada à saúde. Aquelas questões, aqueles nossos hábitos que vão trazer mais tarde doenças ou efetivamente a saúde, se eles forem bons hábitos. Então a casa 6, ela rege essa saúde e o eclipse pode iluminar as áreas onde nós estamos sendo negligentes ou então desenvolvendo algum desequilíbrio entre este bem-estar físico e mental. É um bom momento para iniciar, então, novos hábitos de autocuidado, como exercícios, alimentação saudável ou até mesmo práticas de relaxamento. A casa 6 também fala sobre o serviço. O serviço como algo que se oferece aos outros através de um trabalho consciente. A casa 6, ela está relacionada a este serviço aos outros. O signo de Virgem é um signo de serviço, mas não o serviço subordinado a alguém, mas o serviço consciente de ajudar alguém. Então aqui pode haver um chamado para ampliar a sua capacidade de servir aos outros através de trabalhos voluntários ou suporte e apoio. Aqui pode-se iniciar um novo projeto de vida, mais voltado à comunidade e ao contentamento pessoal. Agora, a quarta e última dica que eu dou para quem tem o eclipse caindo na casa 6 é essa relação de equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal. Não esqueçamos que o eclipse cai em Libra, e Libra rege o equilíbrio. Na casa 6, isso se reflete na necessidade de harmonizar a vida profissional com o lazer e um tempo para si mesmo. Então use esse eclipse como uma oportunidade de ajustar a sua rotina de maneira que permita um tempo para que você realmente, ou para aquilo que você realmente se importa, né? Aqui não são só obrigações diárias que são importantes, mas também as nossas reais necessidades. Então, equilíbrio para que o eclipse na casa 6 possa ser benéfico. Muito bem, até aqui eu falei das 6 primeiras casas do zodíaco, onde o eclipse poderá cair no seu mapa astral.
As próximas 6 casas, ou seja, as análises das casas 7 até a casa 12, eu preparei um outro vídeo. Então assiste lá, eu vou deixar aqui o link para você acessar. Vou lembrar aqui para que vocês não deixem de dar o seu like, se você gostou do canal, e de se inscrever para que você possa receber mais informações e notícias sobre astrologia. Então, nos vemos no próximo vídeo. Até lá, abraço, tchau, tchau.